Há um ano compramos uma casinha, como sempre sonhamos. Queríamos uma casa com um quintal grande e finalmente sair do apartamento onde moramos por tantos anos. Minha parceira não se importava em dirigir 1h30 todos os dias para o trabalho. Tudo valia a pena quando, nos finais de semana, nos sentávamos entre as árvores daquele enorme jardim. Mas nem tudo foi mil maravilhas, senão nem estaria aqui compartilhando. Tudo começou quando alguns amigos vieram nos visitar e ficaram até tarde. Minha parceira foi ao banheiro e, como só temos um de nossos amigos decidiu ir até os fundos para urinar no mato. Mas segundos depois, ele voltou correndo e disse que não conseguiu, que havia um homem parado ao lado do muro, olhando para ele. Fomos todos conferir, iluminamos o local com lanternas, mas não encontramos nada. O muro era muito alto, então minha parceira tentou se apoiar para olhar por cima. Tudo o que viu do outro lado foi escuridão. Havia também um terreno grande atrás, com 2 carros abandonados, mas nenhuma evidência de que alguém estivesse ali. Deixamos isso de lado e atribuímos a bebida daquela noite, mas no outro dia o assunto voltou à tona. Eu gostava muito de sair nas tardes de sábado para regar as árvores. Elas estavam descuidadas, com os galhos crescidos, começando a obstruir a visão. Precisávamos podá-las logo. Sempre calculava terminar de regar com os últimos raios de sol, mas naquela ocasião me atrasei um pouco, e já não havia mais luz quando terminei. O céu estava completamente azul, escurecendo cada vez mais. Enquanto regava diante de uma árvore de aroeira, percebi entre os galhos a silhueta de um homem de terno. Consegui ver a camisa clara e a gravata, mas não o rosto. Sem dizer nada, sem gritar, sem fazer alarde, comecei a caminhar até a casa para chamar minha mulher. Contei o que tinha acabado de ver, ou melhor, o que achava ter visto. Ela saiu para conferir, mas mais uma vez não havia nada. Ela olhou por cima do muro, tentando ver algo na casa dos fundos, mas tudo parecia normal. No entanto, aquilo era muito estranho, pois já éramos 2 pessoas que tinham visto alguém no mesmo lugar. Decidimos fazer algo. Fomos nos apresentar aos vizinhos dos fundos para aproveitar e conhecer o tipo de pessoas que moravam ali. Talvez alguém pudesse estar invadindo o nosso quintal por algum motivo. Mas chegando lá descobrimos que atrás só morava uma senhora, uma professora aposentada, conhecida por todos na rua simplesmente como a professora. Ela nos convidou para entrar e conversamos por horas até escurecer. Ela contou que nosso terreno ficou vazio por muito tempo. Disse que antes eles nem tinham um muro ali e que as árvores que estavam no nosso quintal tinham sido plantadas por eles muitos anos atrás, quando seu falecido marido ainda era jovem. Com o tempo, os donos daquele terreno construíram a casa que agora era nossa, ergueram o muro e pediram para remover os carros do marido, que estavam abandonados na divisa entre os terrenos há muito tempo. Um dos carros, na verdade, já estava no lote vizinho. O marido da professora sempre teve a intenção de restaurar aqueles 2 carros, mas nunca o fez. Depois de horas de conversa e de ouvir essa história, nos despedimos e fomos para casa tranquilos. Decidimos não contar o que havíamos visto, porque por meses tivemos certeza de que era o espírito do marido da professora, vagando pelo que ele ainda acreditava ser o seu quintal. Mas algum tempo depois, minha parceira pediu permissão à professora para ver os carros abandonados. Quando os viu desta vez durante o dia, foi perturbador. Um dos carros, justamente o que estava na frente do lugar onde tínhamos visto aquele homem, era um carro funerário. Dentro dele havia um caixão. A professora disse que, se fôssemos levar algum, que levássemos aquele, porque sempre teve medo dele. Ele nunca esteve sozinho. Desde que meu marido trouxe esse carro, sempre vimos um homem junto com ele. Todos esses anos depois, ainda há noites em que o vejo ali, sentado no banco do motorista. Minha esposa confessou que também o havia visto,
mas do lado do nosso jardim. Até hoje aquela carroça funerária continua atrás do nosso muro, mas evitamos ir até aquele canto do quintal depois que anoitece. Olá, diário. Há semanas escrevi para contar sobre o homem que aparece em um canto do meu quintal. Preciso contar algo que temos visto nos últimos dias. Parece que ele não gostou que mexêssemos no carro. Agora, cada vez mais, sentimos que ele está se aproximando da casa. Vocês teriam algum conselho para pelo menos mantê-lo longe de nós? Minha criação foi um pouco não convencional. Cresci em um lar batista do sul, do tipo que não acreditava em fantasmas, mas tinha absoluta certeza sobre demônios. Deixe-me explicar. Se algo estranho acontecesse, não era um espírito ou uma alma errante. Era algo mais sombrio, algo bíblico. Eu nunca acreditei completamente nisso, mas essa ideia foi incutida em mim desde pequeno. Rejeitar demônios significava rejeitar as Escrituras. Minha mãe, no entanto, era diferente. Para ela, a fé era opcional. Ela não era ateia nem agnóstica, apenas indiferente. Ela dizia coisas como: Deus e eu temos um entendimento, sempre que eu insistia para que ela fosse à igreja. Enquanto eu me apoiava na religião como fonte de estrutura e estabilidade, ela se afastava cada vez mais. Isso foi uma das muitas coisas que aumentaram a distância entre nós. Não vou adoçar a verdade. Minha mãe lutava contra um vício e problemas de saúde mental, coisas para as quais ela nunca quis ajuda. Alguns dias ela era funcional, em outros estava completamente fora de si. Eu tentava não levar para o lado pessoal, mas era difícil. Olhando para trás, ela definitivamente tinha esquizofrenia ou alguma condição parecida, mas antes que você diga algo sobre minha família ser negligente com a saúde mental dela, era uma época diferente. Uma tarde tive um pesadelo tão vívido que me lembro de cada detalhe até hoje. No sonho, eu estava deitado na cama quando minha mãe entrou no meu quarto gritando em um acesso de fúria. Ela me agarrou pelo pulso e começou a me sacudir violentamente. Acordei suando e com meu corpo ainda rígido de medo. Mas antes que eu pudesse me livrar do sonho, aquilo aconteceu de novo, só que dessa vez eu não estava dormindo. A porta se abriu com força e lá estava ela, exatamente como no meu pesadelo. Mesma expressão, mesma raiva descontrolada e as mesmas palavras. Era como se o sonho tivesse sido algum tipo de profecia. Eu mal consegui empurrá-la e gritar para que parasse, quando então tudo acabou. Ela saiu tão de repente quanto entrou. Na manhã seguinte, quando a confrontei, ela não se lembrava de nada. Parecia confusa e até um pouco magoada por eu estar tão abalado. Algumas semanas depois, ouvi minha mãe gritando no quintal. Era um som estranho, não um grito de pânico nem de desespero. Parecia um grito animado. Não sei se isso faz sentido, mas é a melhor forma de descrever. Corri para fora e congelei com o que vi. Minha mãe estava no quintal, sorrindo, e segurando uma cobra enorme de mais de 2 metros com as mãos nuas. Isso já era assustador o suficiente por si só, mas havia algo que tornava a cena ainda pior. Minha mãe sempre teve pavor de cobras. Ela não conseguia nem olhar para elas na TV sem se encolher. Mas agora lá estava ela, segurando uma como se fosse um brinquedo. Ela disse: "Vem aqui", e fez sinal para que eu pegasse a cobra. Dei um passo para trás, balançando a cabeça. Literalmente disse: "Mãe, que diabos você está fazendo?" Mas o olhar dela me fez perceber que ela nem entendia o que eu estava dizendo. Ela apenas sorriu ainda mais e inclinou a cabeça como se estivesse tentando me assustar. Eu não conseguia lidar com aquilo, então corri de volta para dentro de casa e bati a porta.
Meu coração estava disparado. Espiei pela janela e vi que ela ainda estava lá, segurando a cobra como se fosse uma oferenda. Eventualmente ela a soltou no chão e entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, quando perguntei sobre aquilo, ela deu de ombros, como se eu estivesse inventando. Disse que eu devia ter tido um sonho estranho e se recusou a falar mais sobre o assunto. Mas isso não foi nada comparado ao que estou prestes a contar. Naquele inverno, minha igreja organizou um evento de pernoite. Fiquei aliviado por ir, pois a igreja era meu refúgio, um lugar onde eu podia estar cercado de pessoas iguais a mim. Minha mãe me deixou lá completamente sóbria e até beijou minha testa antes de ir embora. Por volta das 4 da manhã, quando estávamos nos acomodando para dormir, um barulho alto ecoou pela capela. Todos nos sentamos e trocamos olhares. O barulho se movia, viajando ao redor do prédio de uma forma impossível às vezes. Parecia vir de múltiplas direções ao mesmo tempo. Não era o vento nem um animal. Era rítmico, circulando a capela como se algo estivesse tentando entrar. O pastor, o único com uma chave, estava dormindo em seu escritório e não tinha ouvido nada. Corri para acordá-lo, e assim que ele entrou na capela, o barulho parou. Ele abriu a porta da frente e literalmente deu um passo assustado para trás. Lá estava minha mãe, descalça, suja de barro e suando no frio congelante. Suas roupas estavam desalinhadas e seu cabelo pingava suor. Seus lábios se moviam, mas eu não conseguia ouvir o que ela dizia. Ela não reconheceu o pastor. Seus olhos se fixaram em mim imediatamente. Um sorriso preencheu o rosto dela enquanto ela andava em minha direção. Eu queria correr, mas o pastor tentou me segurar, sussurrando: "Fique aqui." Mas eu me sentia completamente impotente, como se não tivesse escolha a não ser ir com ela. Entrei no carro com medo do que ela pudesse fazer. Mas ela não fez nada. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Ela não falou e não explicou nada. Também não respondeu quando perguntei por que estava lá. Quando chegamos, ela parou na porta e apenas me encarou. Ficou lá, me observando em silêncio enquanto eu caminhava para o meu quarto. Fechei a porta, tranquei e fiquei acordado por horas, somente ouvindo. De manhã, ela estava animada na cozinha, preparando o café como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, deu um pulo e disse que estava prestes a me buscar na igreja. Senti o sangue sumir do meu rosto. Ela não se lembrava de ter batido na porta da capela e também não se lembrava de ter me trazido para casa. Foi assustador. Eu esperava que o pastor, um dos anciãos da igreja, ou até mesmo um dos responsáveis pelo evento, dissesse algo sobre o que aconteceu, mas ninguém disse. Era como se não soubessem como lidar com aquilo, ou pior, como se não quisessem lidar. Era assim que as pessoas tratavam minha mãe naquela época. Isso aconteceu há décadas, então, como vocês devem imaginar, ela já se foi. Não sei mais se acredito em demônios ou no sobrenatural, mas não consigo explicar o que aconteceu. A explicação lógica é que ela sofria de uma doença mental, ou talvez fosse algo completamente diferente. Mas os apagões de memória, o timing assustador, a forma como ela parecia ser outra pessoa em certas noites, isso ainda me assombra. Digo a mim mesmo que há uma explicação racional para tudo isso, mas mesmo agora não sei se acredito nisso. Meu nome é Raquel, mas podem me chamar de Lu. Sempre gostei de viagens de carro, apesar de já ter passado por experiências que muitas vezes não têm explicação. O que vou contar aconteceu comigo no ano de 2001. Meu irmão Afonso, naquele ano, havia prometido à nossa mãe levá-la à sua cidade natal para o dia de finados.
Seria a primeira vez desde o falecimento de nossos avós que minha mãe visitaria o túmulo de seus pais e outros familiares. Naquela época, meu irmão tinha acabado de comprar seu carro, então praticamente o estrearíamos na estrada. Como a cidade ficava em outro estado, tivemos que sair às 8 da manhã. Mas mesmo assim, minha mãe estava muito feliz. Às vezes, eu me sentia inquieta durante a viagem, mas não sabia o motivo. Eu ouvia a conversa da minha família, mas não prestava atenção no que diziam. Estava com os olhos fechados quando minha mãe comentou que já estávamos chegando e começou a nos contar sobre sua cidade. Ao lado da estrada havia um caminho que, segundo minha mãe, não era usado há décadas. Enquanto ela falava sobre isso, de repente, um Fusca branco passou por esse caminho, que supostamente estava abandonado. Aquilo chamou minha atenção. Estava tão entretida observando o veículo se afastar que, de repente, vi quando ele despencou em direção ao rio. Isso porque a ponte ali estava inacabada. Dei um grito tão alto que quase fiz meu irmão se acidentar. Todos me perguntaram o que tinha acontecido. Como estávamos passando por outra ponte, pude ver melhor a situação, mas para meu espanto não havia carro nenhum no rio. Assustada, levei as mãos à boca, enquanto minha mãe exigia que eu dissesse o que estava acontecendo. Com medo de que achassem que eu estava louca, preferi inventar que um bicho tinha batido em minha cara. Aquela noite foi muito inquietante para mim. No dia seguinte, bem cedo, antes de irmos ao cemitério, decidi contar à minha mãe o que tinha visto. Ela me ouviu atentamente enquanto eu tentava conter as lágrimas. Quando me acalmei, ela me explicou que aquela ponte havia sido desativada na década de 70. As chuvas fortes da região faziam com que as enchentes levassem árvores e destroços. Além disso, era uma ponte antiga, que já tinha sido reconstruída diversas vezes, pois não suportava bem a passagem dos anos e dos veículos. O acidente que aconteceu ali envolveu uma família da mesma cidade da minha mãe, que viajava em seu carro. Sim, o mesmo Fusca que eu tinha visto. Todos os membros da família perderam a vida. Naquele dia choveu sem parar o dia inteiro e, infelizmente, o mau estado da estrada e da ponte, somado à baixa visibilidade, impediu que o pai conseguisse reagir ou frear a tempo. Parte da ponte havia desabado exatamente no local onde eu vi o carro cair. Minha mãe, muito séria, me disse que eu não era a única a ter visto aquele carro. Outras pessoas também já tinham presenciado a mesma cena, a repetição dos últimos momentos daquela família. Por isso, ninguém mais usava aquele caminho que levava ao nada. Por um tempo, aquilo me tirou o sono. E quando estava melhor 2 meses depois, voltamos à cidade. Antes de chegarmos à nova ponte, meu irmão Afonso desviou o carro para pegar o caminho antigo até a Ponte Velha. Lá deixamos uma coroa de flores para os falecidos e acendemos uma vela. Minha mãe fez uma oração e, ao terminar, seguimos viagem para a cidade. Desde então, voltei a aproveitar as viagens de carro e todo ano visitamos o povoado da minha mãe. Nunca mais vi aquele Fusca, nem na estrada, nem caindo da ponte antiga. Meu filho George sempre teve os amigos mais estranhos. Não sei porquê, mas nos primeiros anos de sua vida, ele sempre atraiu o que seria considerado as crianças esquisitas. Tenho várias histórias sobre isso, mas há uma que realmente se destaca como um espinho. Ele estava na 4ª série e havíamos acabado de nos mudar devido à transferência do meu marido, então George era novo na escola. Ele sempre foi uma criança extrovertida e amigável, então meu marido e eu não estávamos particularmente preocupados com sua capacidade de fazer novos amigos. Estávamos nos adaptando bem como família e tudo estava indo bem para ele na escola.
Fiquei extremamente satisfeita na primeira vez que conheci os pais dos colegas de classe de George, pois todos pareciam ser pessoas honestas e respeitáveis. Alguns meses após a mudança, recebi um telefonema da escola de George no meio do dia, pedindo que um de seus pais comparecesse para discutir um incidente envolvendo ele e outro aluno. Meu marido estava no trabalho, então assumi a responsabilidade e concordei em me encontrar com o diretor depois de buscar meu filho. Lembro-me de sentir uma mistura de raiva e confusão. Digo raiva, porque meu filho provavelmente tinha se metido em uma briga, o que significava que eu precisaria puni-lo caso descobrisse que ele era o culpado. Mas também confusão, pois brigas físicas eram algo completamente fora do comportamento de George, o que tornava a situação ainda mais preocupante para mim. Enquanto o levava para a sala do diretor, ele se recusava a responder qualquer uma das minhas perguntas sobre o que havia acontecido, o que também era muito incomum. Normalmente, ele era extremamente falante e gostava de contar tudo em detalhes, então seu silêncio era um pouco inquietante. Imaginei que ele estivesse envergonhado ou assustado, então não dei muita importância. O diretor pediu que George ficasse na sala de espera do lado de fora do escritório, e foi onde eu o deixei. Depois de fechar a porta, o diretor me indicou uma cadeira em frente à sua mesa, onde me sentei. Ele começou a me fazer perguntas sobre George, perguntas do tipo: como é o comportamento dele em casa? Ele obedece? É respeitoso? Coisas assim. Eu só tinha coisas positivas a dizer. Ele era um menino extremamente bem comportado, respeitoso, e isso não era apenas o meu lado de mãe falando, era a pura verdade. Eventualmente, o diretor me contou o motivo de ter me chamado. Aparentemente, George tinha se envolvido em um breve conflito com um colega após o recreio, um garoto chamado Sebastian. Perguntei sobre as circunstâncias da briga, e foi isso que me contaram. Os dois eram os últimos alunos do lado de fora e estavam subindo as escadas juntos. Do nada, George tirou uma borracha do bolso e acertou Sebastian na cabeça, fazendo-o cair no chão e começar a gritar. Fiquei perplexa. Isso era totalmente diferente de George. Ele nunca faria algo assim sem motivo. Além disso, eu já tinha ouvido falar desse garoto, Sebastian. George falava dele com carinho, como se fossem grandes amigos. Fiz mais perguntas ao diretor, mas ele não parecia ter as respostas, e no fim, admitiu que ninguém havia testemunhado o incidente. No entanto, ambos os meninos confirmaram os detalhes da história de forma independente. O diretor então disse que George não estava encrencado, pois pequenas brigas não eram incomuns. Ele explicou que só queria me informar e que nenhuma outra medida seria tomada, o que definitivamente me tranquilizou. Depois disso, ele me dispensou, então fui embora. George continuou em silêncio durante o caminho de volta para casa e só se abriu comigo antes da hora de dormir. Admito que já estava frustrada com ele por não querer conversar, e talvez tenha sido por isso que ele finalmente decidiu falar. Ele me disse que Sebastian o enganou. Pedi para ele explicar melhor, e ele contou que os dois estavam brincando de luta de rua imaginária. Seguindo as instruções de Sebastian, George tirou uma borracha para fazer um movimento especial, algo desse tipo. Do nada, Sebastian caiu no chão e fingiu estar realmente machucado. Em seguida, ele sussurrou no ouvido de George que iria quebrar o braço dele de verdade se ele não fingisse que o tinha atacado. Então, foi isso que George fez, e todos os professores presumiram que tinha sido uma briga de verdade. Com razão, eu fiquei furiosa. Meu filho tinha sido manipulado e falsamente acusado. Ao invés de ir até a escola, decidi resolver as coisas por conta própria. Naquela noite, procurei o número da mãe de Sebastian no diretório da escola. Ela se apresentou como Maggie, e fiquei um pouco surpresa com o quão doce e sincera ela parecia ao telefone. Ela me disse que já sabia do incidente,
que tinha descoberto a verdadeira história através de Sebastian e já o tinha repreendido. Achei estranho que Sebastian tivesse contado a verdade para a mãe tão rapidamente, mas fiquei feliz por não precisar convencê-la de nada. Ela então explicou que Sebastian sempre teve alguns pequenos problemas de comportamento ao crescer e que, às vezes, ele agia como se fosse outra pessoa. Comecei a sentir pena conforme ela falava. Parecia que ele não tinha total controle sobre algumas de suas ações. Meg sugeriu que os meninos fizessem uma noite de filmes para superar o ocorrido e se tornarem amigos de verdade, o que achei uma ótima ideia. Ela ofereceu para que fosse em sua casa e eu agradeci por isso. Naquele fim de semana levei George até a casa dela. Ele já tinha voltado ao seu jeito animado e falante de sempre. Meg me convidou para entrar e nós nos conhecemos melhor enquanto tomávamos vinho e os meninos brincavam no porão. Como eu disse antes, Meg parecia ser uma pessoa completamente honesta e respeitável e realmente gostei da companhia dela. Acabei ficando algumas horas e o tempo passou voando. Eventualmente precisei perguntar sobre o comportamento de Sebastian, pois isso vinha me incomodando. O semblante dela mudou completamente e sua voz baixou um pouco. Ela me disse que ele tinha dificuldades para fazer amigos e já havia passado por alguns médicos. Todos acreditavam que era algo que ele superaria com o tempo. Ela continuou dizendo que ele tinha melhorado bastante no controle de si mesmo e que o fato de estar sendo mais social na escola era um bom sinal. Não perguntei muito mais do que isso. Só queria ter certeza de que meu filho estaria seguro naquela noite. Maggie me garantiu que George estaria em boas mãos e que Sebastian não tinha histórico de violência, apenas de agir de maneira estranha. Isso foi o suficiente para me tranquilizar. Essa mulher era claramente sincera e, na verdade, foi até reconfortante saber que George estaria ajudando Sebastian a aprender a fazer amizades. Eventualmente chegou a hora de ir embora, então fui até o porão para me despedir de George. Os dois garotos estavam rindo e jogando batalha naval. Pareciam estar realmente se dando bem. Dei um beijo de despedida no meu filho e voltei para casa. Na manhã seguinte fui buscá-lo. Quando cheguei à casa, ele estava esperando perto da porta, com todas as suas coisas e um sorriso no rosto. Presumi que a noite tinha sido boa. Cumprimentei Maggie e coloquei as coisas de George no carro. No entanto, enquanto dirigíamos para casa, ele começou a chorar do nada. Perguntei preocupada o que havia acontecido e o que ele me contou foi, literalmente, de cair o queixo. George disse que tudo estava indo bem até a hora de dormir. Os meninos tinham arrumado suas camas no porão, com 2 colchões lado a lado. Tudo parecia normal quando foram dormir, mas em algum momento da noite George acordou. No início, ele não sabia por quê. Então ele ouviu sussurros. O som vinha do banheiro. A porta estava ligeiramente aberta e havia uma luz estranha tremeluzindo lá dentro, diferente de uma luz comum de banheiro. Como George descreveu, parecia mais uma luz de vela. Ele ouviu mais de perto e percebeu que era Sebastian falando, mas ele não estava apenas falando. Ele estava tendo uma conversa completa. George pensou que talvez ele estivesse no telefone ou algo assim, mas quanto mais escutava, mais estranho aquilo parecia. Sebastian não estava se chamando de Sebastian. Ele se chamava de Sr. Lohan. George ficou paralisado, pois era como se Sebastian achasse que era outra pessoa. Então a vela se apagou e tudo ficou escuro novamente. Meu filho apertou os olhos, fingindo estar dormindo. Passou um longo tempo e então ele ouviu a porta do banheiro ranger ao se abrir. Seu estômago revirou quando ouviu sussurros novamente, desta vez bem acima dele. Os sussurros continuaram por um tempo. George não entendia as palavras, então ele apenas ficou ali, paralisado de medo. Eventualmente, Sebastian voltou para a cama como se nada tivesse acontecido. De manhã, ele estava totalmente normal de novo.
George não teve coragem de perguntar nada, e quando ele me contou o que aconteceu, fiquei horrorizada. Meu instinto dizia que isso não era apenas um caso de imaginação infantil. Algo estava errado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que precisava contar a alguém. A primeira pessoa para quem liguei foi Maggie. A princípio, ela riu, dizendo que Sebastian sempre foi uma criança criativa. Mas conforme insisti, sua voz vacilou. Por fim, ela admitiu que os chamados problemas comportamentais dele eram mais sérios do que havia me contado. Um psiquiatra chegou a sugerir que ele apresentava sinais de transtorno de múltiplas personalidades. Eles já haviam se mudado 2 vezes antes, e ela me contou em um tom baixo porque Sebastian tinha sido expulso da escola. Por que diabos ela não tinha me contado isso antes? Por que colocaria meu filho em perigo assim? Então ela me implorou para que eu não notificasse a escola. Eu não soube o que dizer. Parte de mim queria respeitar seu pedido, mas outra parte sabia que havia algo muito errado. Soltei um ok e desliguei antes que ela pudesse responder. Disse a mim mesma que tomaria uma decisão até o final da semana, mas nunca tive a chance. Naquela segunda-feira, Sebastian atacou outro aluno no recreio. Foi sério o suficiente para a escola enviar um comunicado a todos os pais, embora tenham mantido os detalhes vagos. No fim do dia, descobri que ele havia sido expulso. Tentei ligar para Maggie, mas parecia que seu telefone havia sido desconectado. A situação era incrivelmente inquietante. Dias antes tínhamos conversado e agora, de repente, ela estava incomunicável. Eu nem sabia exatamente o que queria dizer a ela, só sabia que precisava dizer algo. Não havia outros números ou e-mails no diretório da escola, apenas aquele número que agora estava desconectado. Alguns dias depois, minha curiosidade ficou insuportável, então criei coragem e fui até a casa dela. Quando cheguei, estava completamente vazia. Sem caminhões de mudança, sem sinais de uma partida apressada, simplesmente vazia. Não fazia sentido. Como eles poderiam ter saído tão rápido? Tentei buscar qualquer vestígio deles online, mas não encontrei nada. Nenhum endereço de encaminhamento e nenhuma menção a eles em lugar algum. Era como se nunca tivessem existido. Isso foi há muito tempo, e George não foi muito afetado por isso. Para falar a verdade, acho que ele quase não se lembra do que aconteceu. Mas eu nunca esqueci. Sigo seu trabalho há algum tempo e devo dizer que sou um grande admirador. Sempre ouço junto com minha esposa, especialmente enquanto dirigimos à noite. Meu nome é Pedro e sou um caminhoneiro moçambicano de 24 anos que trabalha no Chile. Você notará que ainda sou muito jovem, principalmente para essa profissão, mas sou apaixonado pelo que faço. Sinto que é algo que está no meu sangue, já que pertenço à 3ª geração de motoristas da minha família. Apesar de estar há relativamente pouco tempo nessa profissão, vivi muitos acontecimentos estranhos na estrada e acho que já é hora de compartilhar alguns dos eventos inexplicáveis que ocorreram comigo nos últimos anos. Ao compartilhar minhas histórias não só com minha esposa, mas também com vocês, sinto que estou me livrando de um grande peso. Este é meu primeiro relato. Há algum tempo trabalhei em uma empresa de bombeamento de concreto. Eu era o motorista responsável pela entrega de suprimentos e equipamentos necessários para o processo. Nesse trabalho, percorria centenas de quilômetros diariamente. Às vezes precisava visitar várias cidades em um único dia, o que tornava as jornadas de trabalho muito longas. Geralmente começava a trabalhar às 7 da manhã e não parava de dirigir até às 9 ou 10 da noite. Muitas vezes também tinha que descarregar o caminhão, que carregava materiais muito pesados.
Certa noite eu estava voltando da cidade de San Antônio para Vinha del Mar, onde ficava o centro de operações da empresa em que trabalhava. A viagem, em teoria, levaria apenas algumas horas, mas o trânsito, especialmente naquele horário, complicava as coisas e prolongava o tempo que eu passava ao volante. Depois de cerca de 40 minutos, senti a necessidade de ir ao banheiro. Parei em uma área muito escura e pouco habitada. Eu estava em uma região quase deserta e a vários quilômetros não via mais casas à beira da estrada. Depois de urinar e fazer uma rápida verificação do caminhão, me preparei para continuar meu caminho. Porém, quando abri a porta, vi alguém sentado no banco do passageiro. Naquele momento, minha mente ficou em branco. Eu não sabia o que fazer ou o que dizer. Muito menos sabia quem era aquela pessoa ou o que queria de mim. Eu viajava sozinho na maioria das vezes, e naquela noite não era diferente. Alguns segundos antes eu havia estado do outro lado da cabine e visto que aquele banco estava completamente vazio. Enquanto verificava os pneus, não vi ninguém por perto, e nem ouvi quando alguém abriu a porta para entrar. A cabine do caminhão era quase da minha altura, então eu só conseguia ver sua cabeça e parte do seu torso. Era um homem. Não sei dizer sua idade, mas ele parecia muito mais velho que eu. "Desculpe, senhor, mas não estou autorizado a levar passageiros no caminhão", eu disse. Achei que ele desceria do veículo, mas parecia que não me ouviu ou que estava me ignorando. "São políticas da empresa", continuei. "Se dependesse de mim, eu o levaria, mas não tenho permissão. Posso até perder o emprego se o fizer." Continuei esperando alguma resposta da parte dele, mas ele nem sequer olhou para mim. Fiquei parado ao lado do caminhão, sem saber muito bem o que fazer. Meia hora se passou, sem exagero, e o homem ainda não havia se movido. Ele não disse uma única palavra, e eu nunca ouvi sua voz. Finalmente subi na cabine e me sentei do lado do motorista, pensando em como confrontá-lo e esperando que ele não tivesse uma reação violenta. Ao acender a luz do teto, pude vê-lo com clareza. Era um homem muito alto, com cerca de 2 metros de altura. Ele era careca e tinha a pele muito pálida. Estava fazendo muito frio naquela noite, e ele usava pouquíssima roupa, nem sequer calçava sapatos. O que realmente me assustou foi sua aparência desnutrida. Ele era extremamente magro, mas não de uma forma normal. Parecia que não tinha uma grama de gordura em seu corpo, como se seus ossos estivessem apenas cobertos pela pele. Seu rosto estava encovado, com olheiras muito escuras e profundas. Seus cotovelos e joelhos tinham grandes protuberâncias, que davam a impressão de estar inchados. Tomei coragem para falar com ele mais uma vez. Perguntei se ele estava perdido, se precisava que eu ligasse para algum parente ou amigo para buscá-lo. Também perguntei se ele havia consumido alguma droga que o tivesse colocado naquele estado, mas ele não me respondeu. O olhei fixamente e percebi que seu peito não se movia, como se ele não estivesse respirando. Mais 15 minutos se passaram e meus nervos estavam à flor da pele. Eu não sabia como fazê-lo descer. Estava ficando tarde para eu chegar ao meu destino. Então tomei a decisão de ligar o motor e simplesmente dirigir. Eu me sentia em perigo. Sendo completamente honesto, esperava o pior, mas pensei que se aquele homem quisesse me assaltar, já teria feito isso. Quando o caminhão começou a se mover, percebi pelo canto do olho que ele me olhou novamente e depois virou a cabeça para a janela do seu lado. Decidi manter meus olhos na estrada. Parecia que ele queria evitar o contato visual comigo. Ele só estava esperando que eu dirigisse e o levasse a algum lugar, mas eu nunca soube para onde ele queria ir. Após alguns minutos, percebi de relance que ele estava ficando cada vez mais nervoso. Ele começou a tremer, como se estivesse esperando que algo acontecesse. Uns 15 minutos depois, ele simplesmente desapareceu. Sumiu do nada. Evaporou. Mesmo espantado com a situação e me achando maluco, pude respirar aliviado e agradeci a Deus.
Alguns dias depois tive que percorrer a mesma rota, mas desta vez durante o dia. Parei no mesmo lugar onde ele havia aparecido para mim. Desci do caminhão e, remexendo um pouco no mato e nos entulhos, encontrei uma cruz cravada na terra. Geralmente os familiares das vítimas colocam cruzes para homenagear aqueles que morreram na estrada. Foi então que entendi que aquele homem só queria chegar ao seu destino, mas por uma infeliz reviravolta da vida, ele nunca conseguiu. Minha próxima história começa bem cedo, às 5 da manhã, horário em que eu costumava iniciar minhas viagens mais longas. Na época, eu trabalhava em uma empresa de construção e manutenção de estradas que tinha muitos projetos em andamento em diferentes partes do país. Meu trabalho consistia em levar os materiais e equipamentos necessários para que as operações continuassem. Naquela ocasião, eu tinha que viajar da 7ª até a 4ª região do Chile, uma viagem que não poderia ser feita em um único dia, e eu precisava parar na estrada para descansar. Quando deu 9 da noite, parei em um posto de gasolina ao lado da rodovia 5, que é a principal via do país. Tomei um banho, aproveitei para jantar minha marmita e por volta das 11 da noite me preparei para dormir. O caminhão que eu dirigia não tinha uma cama, um compartimento na parte de trás da cabine usado como dormitório. Tive que me deitar nos assentos. Para mim essa situação era frustrante, pois depois de dirigir o dia todo, eu nem sequer podia descansar adequadamente. Além disso, a cabine não tinha cortinas. Tive que improvisar. Pendurei algumas roupas e uma toalha nas janelas para impedir que a luz entrasse e, principalmente, para evitar que alguém pudesse me ver do lado de fora. Mais ou menos 1 hora depois, comecei a ouvir sons muito estranhos vindos do lado do meu caminhão, como se alguém estivesse mexendo nas correias que prendiam minha carga e tentando abrir a caixa de ferramentas. Mexi um pouco a roupa que havia pendurado na janela do passageiro, mas não vi ninguém. Pensei que talvez fosse só o vento, já que eu estava estacionado perto da costa, então tentei voltar a dormir. No entanto, momentos depois comecei a ouvir arranhões na porta do motorista. Era um som assustador que me acordou imediatamente. Comecei a suar frio e os nervos tomaram conta de mim. Parecia que alguém estava deslizando lentamente a mão pela porta. Hesitei em olhar e confrontar o que estava do outro lado da janela, mas finalmente criei coragem. Estiquei a mão em direção à janela da cabine, tentando não fazer barulho para que o que quer que estivesse lá fora não me ouvisse. Peguei o canto inferior da toalha e comecei a levantá-la. Foi uma das piores decisões da minha vida. Eu o vi. Estava parado ao lado da porta. Não era humano. Consegui ver sua cabeça e ombros, mas, quando olhei de perto seu rosto, percebi que ele não tinha olhos, nariz ou boca. Tampouco tinha cabelo. Era apenas uma massa cinza pálida que parecia estar pulsando. Tentei me mover, mas naquele momento, o medo me dominou e eu não consegui. Meu corpo estava paralisado. Fiquei olhando para ele através do vidro e ele para mim. Perdi a noção do tempo. Realmente não sei quantos minutos ficamos nos olhando. Parecia que ambos estávamos esperando para ver quem faria o primeiro movimento. A coisa estava a apenas 10 centímetros da janela. O terror que eu sentia só piorou quando essa coisa tentou abrir a porta. Naquele momento eu estava convencido de que não voltaria para casa, para minha esposa. Mas o som de outro caminhão entrando no estacionamento o fez soltar a maçaneta. Ele começou a recuar. Deu alguns passos rápidos e se deslizou pelo chão. Me senti aliviado quando o perdi de vista, mas ao mesmo tempo estava apavorado por não saber para onde ele havia ido. Não consegui voltar a dormir até várias horas depois, quando o alarme tocou e vi que já era dia. Desci do caminhão para tomar um banho e tomar café. No entanto, a curiosidade sobre o que era aquilo me invadiu. Como sempre, antes de pegar a estrada, comecei a verificar os pneus e o motor. Enquanto fazia o cheque do veículo, notei que havia marcas de arranhões no exterior das portas,
como se um animal tivesse deslizado suas garras ali. Assim como essas, vivi muitas outras experiências que só aumentam com o passar dos dias. Tenho certeza de que continuarão acontecendo, pois, como mencionei no início do meu relato, tenho apenas 24 anos e espero fazer da condução de caminhões um ofício para a vida toda.